E aí? Tem um potinho desse na sua casa? Até mesmo uma tampinha de garrafa bem pequenininha? Você sabia que o volume muito pequeno de água parada é suficiente para poder criar o Aedes aegypti, que é o mosquito transmissor da dengue, dentre outras doenças? Ficou interessado? Quer saber um pouquinho mais sobre como é esse mosquito, de onde ele veio, o que ele faz, quais as doenças que ele pode transmitir? Fica aí com a gente. Hoje nós vamos ter o professor doutor Juscelino, aqui da UFG, do IPTESP, que vai falar um pouquinho para a gente sobre essas características que eu acabei de falar para vocês. Eu sou Juscelino Rodrigues Filho, sou professor de parasitologia do Instituto de Patologia Tropical e Saúde Pública, aqui da UFG. Eu sou farmacêutico, formado aqui pela UFG, e fiz mestrado e doutorado no curso de pós-graduação em Medicina Tropical e Saúde Pública. Atualmente trabalho com controle biológico de vetores. Aedes aegypti é uma espécie de mosquito sinotrófica presente em todo o território brasileiro, só que ele não teve a origem no Brasil. A origem do Aedes aegypti ele é um pouco incerta, mas sabe-se que populações silvestres existiam na África subsaariana e por pressões ou ecológicas ou pressões humanas mesmo, essas populações silvestres de Aedes aegypti começaram a sofrer modificações e adaptações. Então, se as populações silvestres faziam posições em ocos de árvore, pequenos buracos no chão, e se alimentavam do sangue de animais silvestres, quando essas populações começaram a se adaptar a assentamentos humanos, as espécies começaram a fazer oposição em vasilhames domésticos e começaram a se alimentar do sangue de ser humano. Com o avanço das navegações marítimas, essa espécie então começou a se espalhar no mundo todo e chegou nas Américas por volta do século XVI, XVII. Aí que o Aedes aegypti encontrou condições bastante propícias para se estabelecer e se propagar. Clima úmido, clima quente, expansão das cidades, a desorganização dessas cidades. O Aedes aegypti passou por um processo de sinatropização. Um animal sinantrópico é aquele que se aproveita das condições humanas para se estabelecer. Só que o ser humano não quer ele por perto, diferente de um animal doméstico. O ser humano ele quer um animal doméstico por perto, um animal doméstico que se aproveita das condições humanas. O animal sinantrópico não. O Aedes aegypti é um mosquito sinotrópico, que aos poucos ele começou a se estabelecer próximo ao ser humano, aproveitando às vezes da desorganização do ser humano. É um mosquito que gosta de se alimentar do sangue humano, então ele fica próximo à fonte de alimentação. Morfologicamente, o Aedes aegypti ele é fácil de identificar, porque é um mosquito com a coloração mais escura, com as faixas prateadas, diferente de Culex facitus, que é a muriçoca, que é um mosquito mais amarelado, mais amarrontado. Na questão de hábito, o Aedes aegypti ele se alimenta durante o dia, com picos de atividade ao amanhecer e ao entardecer. É diferente de Culex facitus, que é a muriçoca, que gosta de se alimentar durante a noite. O Aedes aegypti ele gosta de ficar dentro das casas. Ele fica muito no peridomicílio, mas ele também gosta de ficar dentro das casas. Ou a muriçoca não. A muriçoca ela fica mais no exterior, e ao entardecer, quando começa a escurecer, as muriçocas entram na casa para se alimentar. O ciclo começa com a deposição de ovos pelas fêmeas. As fêmeas fazem a oposição dos ovos nas paredes de vasilhames com água. Esses ovos ocorrem a embriogênese dentro desses ovos, que dura em torno de 48 horas, dependendo da temperatura. Se esse ovo não estiver submerso, ele entra em quiescência e ele pode ficar quiescente por meses. Ele vai resistir a esse processo de secação sem morrer. Quando ocorre a submissão desse ovo, a larva vai eclodir, ela se alimenta da matéria orgânica que está no ambiente, ou então de micro-organismos, e faz mudas. São 4 estádios larvais, de primeiro, segundo e terceiro estágio. A larva de 4 estádios faz a muda para a pupa, e a pupa ela é móvel, também aquática, mas não se alimenta, e após 2, 3 dias, o adulto emerge. Então esses adultos, eles saem dos criadores e vão buscar fontes de alimentação. O ciclo depende muito de alguns fatores. A temperatura é um fator-chave. Quanto mais quente, é claro que dentro de um limite tolerável pelo mosquito. Quanto mais quente, mais rápido o ciclo. As larvas, elas
se alimentam mais, se desenvolvem mais rápido. E outro fator bastante importante também é a disponibilidade, né, de alimentos para essas larvas. Mas em temperaturas médias, quando de 25 graus, o ciclo pode demorar até 14 dias. Em temperaturas mais altas, em menos de 7 dias, a gente já tem do ovo até o adulto. Ah, sim, com certeza. Qual que é o problema? Com essas ondas de calor cada vez mais frequentes, isso pode acelerar o desenvolvimento do Aedes aegypti. Então, o ciclo de vida fica cada vez mais curto. Ocorre também a expansão de populações. Regiões que são tipicamente mais frias, são locais inapropriados, né, não são propícios para o estabelecimento de populações de Aedes aegypti. Hoje, com o aumento das temperaturas anuais, essas regiões já estão sendo invadidas por essa espécie. E por outras espécies de mosquitos também. Sim, tem algumas diferenças, né? A alimentar é uma delas. Né? Tanto macho quanto fêmea se alimenta de soluções açucaradas, néctar de flores, secreções de apídeos, mas somente as fêmeas se alimentam de sangue. E esse sangue é importante para a maturação dos ovos das fêmeas. E tem também diferenças comportamentais na questão de voo. As fêmeas, elas são mais exploratórias, né? Elas precisam buscar fontes de alimento, elas precisam buscar locais para oviposição. E os machos, eles ficam um pouquinho mais escondidos. Quando começa a chover, né, ocorre um aumento da quantidade de possíveis criadores. Então, aquele lixo que está ali no quintal, aquela caixa d'água, qualquer vasilhame que está descoberto, a chuva vai condicionar esse entulho, esse lixo, para um possível criador. Outro fator também é que, como os ovos eles resistem à dessecação, pode ser que eles foram ovipostos na chuva, no período chuvoso anterior, só que as larvas não eclodiram, elas ficaram aquecendo. Quando vem a chuva, esses ovos que estavam ali no ambiente seco, são submersos pela água, e isso faz com que as larvas eclodam e o ciclo continue. Então, com o aumento da quantidade de Aedes aegypti, com o aumento da população de Aedes aegypti, aumenta então a transmissão, né, de arbovirose. Não, sim, com certeza. Tem criadouros que são permanentes, piscinas, caixa d'água, galerias subterrâneas, tem uma grande importância. Então, esses criadouros permanentes, né, que a gente encontra durante todo o ano, ele mantém a população de Aedes aegypti mesmo durante o período de seca. Durante o período de chuva, semanalmente olhar ao redor da casa, né, para retirar qualquer tipo de vasilhame que possa se tornar um criador. E durante o período de seca, tomar cuidado com reservatórios permanentes. Caixa d'água, como falei, piscinas, vasilhames de água para animais. Em Goiás, a gente usa muito umidificador. Então, aquela água do umidificador pode ser um local de procriação. Recentemente, teve vários avanços. A gente pode destacar principalmente a disponibilização da vacina, foi um avanço muito grande, mas tem outros métodos que estão sendo estabelecidos, como a liberação de machos estéreis. Esses machos estéreis vão copular com fêmeas silvestres, essa cópula vai dar origem a uma prole infértil, os ovos não vão dar origem a larvas. Em estações disseminadoras de larvicida, que são instaladas no peridomicílio, essas estações atraem as fêmeas, e as próprias fêmeas fazem a dispersão de larvicida. Os métodos também, que é o uso de Wolbachia, que é uma bactéria endossimbiótica, que ela pode inibir a transmissão viral. É uma fêmea de Aedes aegypti infectada com Wolbachia, ela tem a capacidade vetorial reduzida. E a Wolbachia também interfere na prole. Machos infectados com Wolbachia vão dar origem, após a cópula com a fêmea, essa fêmea vai dar uma origem à prole infértil também. E tem também o uso de patógenos, bactérias como Bacillus thuringiensis, o uso de fungo entomopatogênico, que vai causar doenças, fungo entomopatogênico que vai infectar e deixar os mosquitos doentes, e esses mosquitos doentes vão ter também a sua capacidade vetorial reduzida e eles vão morrer. Então, hoje, o controle de Aedes aegypti, ele é feito de forma integrada. O que seria um controle integrado? É a união de várias medidas que tem como único objetivo reduzir as populações. Dentro do controle integrado, a gente encontra o controle químico, que é o uso de inseticidas químicos, o controle físico, que é voltado para a destruição do criador. Tem o controle biológico, que é o uso de inseticidas biológicos, e tem a conscientização da população.
A conscientização da população, ele é um dos principais métodos de controle. Que a população ela tem que ficar atenta ao interior da casa e aos arredores da casa. Porque assim a população consegue, né, identificar e destruir possíveis criadores, e isso faz com que o ciclo de vida do Aedes aegypti seja interrompido. Porque atualmente tem vários métodos, novos métodos de controle sendo disponibilizados, né, ou tantos métodos sendo pesquisados. Mas o que tem que ficar muito claro é que não vai surgir uma alternativa definitiva. Essas novas metodologias, elas chegam para complementar as metodologias de controle já existentes. A gente não pode ter um pensamento utópico achando que vai surgir um método de controle para resolver o problema. Tá? Isso não é muito real. Nos últimos anos, mais especificamente nos últimos 3 anos, entre 2022 e 2024, o Brasil sofreu como um todo uma explosão de casos de dengue nas diferentes regiões, com ênfase nas regiões Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Mas isso não significa que as demais regiões, ou seja, o Norte e o Nordeste, também não sofreram com essa doença. Se por um lado essa informação é preocupante, por outro, nós temos uma boa notícia, ou melhor, 2 boas notícias para 2025. A primeira é que, comparando ao mesmo período do ano passado, por exemplo, o número de casos foi reduzido em até 70% no país. A outra boa notícia foi com a aprovação pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária da primeira vacina nacional contra a dengue, que será administrada provavelmente a partir de 2026 e será incluída no calendário nacional de vacinações. Isso é muito importante porque a vacina é uma das principais formas de evitar que nós possamos evoluir para as formas graves da doença, se infectados. E assim como em outras doenças, como a Covid, por exemplo, a vacina se torna a melhor e mais segura estratégia para prevenir esses casos. Um outro detalhe importante que a gente precisa falar é sobre os sinais e sintomas. Dengue, assim como outras doenças que são causadas por vírus, elas acabam compartilhando os mesmos sinais e sintomas: dor, febre, em alguns casos, vômito ou diarreia. E isso, por vezes, gera confusão na gente. E aí, o que será que eu tenho, afinal? Por isso que é muito importante, ao persistirem esses sinais e sintomas, que você procure imediatamente um serviço público de saúde ou um médico, para poder fazer o diagnóstico correto e, é claro, tomar as melhores medidas possíveis.